Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. É muito bom a gente estar juntos de novo para podermos cultuar e celebrar o nosso Deus. Espero que a tua semana tenha sido uma semana agradável, espero que a tua semana tenha sido uma semana onde você possa ter experimentado de maneira bem consciente e perceptível o cuidado de Deus sobre a sua vida. Nós nos reunimos para poder louvar a Deus exatamente por reconhecer a bondade do Senhor, a generosidade do nosso Deus, e isso nos leva então a termos este tempo de culto, de adoração e de celebração ao Senhor. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, do verso 15 ao verso 20, que nos diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus Cristo aqui. Porquanto nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam governos, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem ou passaram a existir. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude, e por meio de Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. Nós louvamos a Deus e damos graças ao Senhor Deus por Jesus Cristo, porque é Jesus Cristo, Filho de Deus, que é a razão de todas as coisas. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tornou todas as coisas possíveis. E é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que consumará todas as coisas. Portanto, que Jesus seja a sua esperança. Que Jesus seja sempre aquele em que os seus olhos estejam voltados e que o seu coração esteja firmado. Que Jesus Cristo seja a esperança da sua vida, seja o seu Senhor e seja o seu Salvador. Este é o desejo do meu coração e é a minha oração para a sua vida nesse momento. Portanto, eu convido você nessa hora de início de culto, nós orarmos ao nosso Senhor, colocando assim as nossas vidas diante do seu altar. Feche os seus olhos se você puder e ore comigo nessa hora. Deus, muito obrigado por mais uma vez nós estarmos juntos aqui através desta ferramenta, a internet. Obrigado por esse irmão e por essa irmã que participa deste momento de culto. Ele não está assistindo, ele está participando desse momento, porque, ó Deus, creio em Cristo Jesus e espero que a disposição do coração deste irmão e desta irmã que participa nessa hora é exatamente isso, oferecer um culto a Deus como uma oferta agradável ao Senhor. Que Jesus Cristo seja nesta hora o ponto em comum de todos nós. Que Jesus Cristo seja nesta hora aquele que será adorado e exaltado. Que Jesus Cristo, nesta hora, possa falar ao nosso coração através da sua palavra. Que Jesus Cristo, nesta hora, pela intermediação do Espírito Santo, possa encher o nosso coração, a nossa mente, transformar as nossas emoções e sensações. E que, ó Deus, em nome de Cristo Jesus e por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós encontremos paz no Senhor. Obrigado, ó Pai, que a Tua palavra nesta hora seja como um bálsamo nas nossas vidas. E que este tempo que vamos passar juntos seja de fato um tempo de celebração e de culto, onde o Senhor é o centro de tudo. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com uma canção juntamente com o grupo de louvor. Aleluia.
muito bom nós podemos louvar a Deus e expressar aquilo que está no nosso coração e aquilo que de fato o Senhor representa para nós. Que do seu coração e dos seus lábios saia sempre louvor, louvor ao Senhor, não apenas nessa hora, mas todos os dias da sua semana. Lembre-se de louvar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor. Lembre-se de encher o seu coração e a sua mente de tudo aquilo que é justo, puro, bom, santo e verdadeiro. Que isso encha a sua vida e te dê um novo ânimo e, através disso, a sua vida seja uma expressão de louvor ao nosso Deus. Eu quero, então, chamar a sua atenção para que a gente possa ir para a palavra de Deus nesse momento, onde vamos ministrar esta palavra santa do Senhor ao nosso coração, ao meu coração e também ao seu coração nessa hora. Nós estamos terminando hoje a nossa série de mensagens que tem como tema Jesus puro e simples. Nós tratamos aí durante 4 semanas sobre esse tema, tentando olhar à luz das Escrituras quem é Jesus, sem nenhum tipo de maquiagem, sem nenhum tipo de roupagem, né, que a própria religião pode impor ou que conceitos meramente humanos podem colocar sobre Jesus e que desvirtua totalmente o Jesus das Escrituras e aquilo que Jesus é, quem Jesus é e o que Jesus fez e o que Jesus pode fazer para as nossas vidas. Portanto, eu espero que nesta última mensagem nós possamos fechar este assunto, obviamente que não esgotando este assunto, mas que a gente possa ter uma percepção melhor a respeito de quem Jesus é à luz das Escrituras. E nós vimos nesses últimos domingos, nesses últimos 3 domingos, a respeito da figura de Jesus a partir das Escrituras, e nós aprendemos primeiro que Jesus ele veio como homem, ele é o Emanuel, o Deus conosco, segundo a palavra de Deus. Esse Jesus que veio como homem, ele também morreu como um cordeiro. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu para pagar os nossos pecados, para pagar o preço do nosso pecado, da nossa condenação. Mas esse Jesus que veio como homem, morreu como cordeiro, não ficou restrito à sepultura. Ele ressurgiu com grande glória e a palavra de Deus diz que ele ressuscitou como um leão. Apocalipse capítulo 5 fala isso, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. E, portanto, porque ele venceu a morte, ele nos dá uma viva esperança e como cordeiro que venceu, ele teve condições de abrir o selo dos livros das consumações, que tornariam, então, possível, iniciando o começo de todas as coisas, dos planos perfeitos de Deus para a história da vida humana. Por isso, essa história ela tem um final, começo triunfante e glorioso. E Jesus Cristo é aquele que morreu, que ressuscitou, que foi assunto aos céus, mas voltará como Rei. E estabelecerá definitivamente o seu reinado eterno e colocará todas as coisas debaixo dos seus pés e assumirá o senhorio absoluto de tudo e sobre todos. Essa é a ideia que nós queremos tratar hoje. Nessa última mensagem dentro desse tema, Jesus não é simplesmente um rei político que Israel esperava, ele é muito mais do que isso. Jesus ele é o rei da história, ele é o rei da humanidade e que voltará para governar todas as coisas. Portanto, eu queria convidar você então a ler comigo a palavra de Deus e o texto de hoje se encontra em Apocalipse capítulo 19 e nós vamos ler do verso 1 ao verso 9 e eu quero convidar você a acompanhar a leitura deste texto. Acompanhe aí comigo. A palavra de Deus nos diz assim: depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono e exclamaram: Amém! Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem ao nosso Deus todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes.
Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Louvado seja o nosso Deus por essa palavra bendita. Há quem diga que tanto a fé cristã quanto o cristianismo tem apenas uma história com um enredo escapista. Ou seja, a ideia disso é pensar que tanto a fé cristã como o cristianismo não passa apenas de uma ilusão anestésica para um desejo comum de todas as pessoas. Ou seja, um desejo de que tudo termine bem, de que a história tenha um final feliz. Mas diferente do que algumas pessoas pensam a respeito disso, a Bíblia ela afirma efetivamente de que sim, tudo terminará com um final feliz. Isso é real, isso não é conto, isso não é história da carochinha. A Bíblia diz que tudo terminará com um final feliz. Nós não podemos negar que essa realidade cruel e frustrante que a gente está vivendo, diante disso, essa ideia de um final feliz pode parecer um tanto quanto fantasioso até, não é? Mas não é. Há pessoas que acham que essa história de final feliz é coisa para gente inculta, é coisa de gente não inteligente, é conta para criança, não é? O pastor Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, ele fala um pouco a respeito disso, desse tipo de pensamento que algumas pessoas têm. Ele diz o seguinte, diz que há pessoas que creem que finais felizes combinam bem com histórias infantis, talvez, mas não para adultos inteligentes. Talvez seja por isso que Steven Spielberg não ganhou nenhum Oscar até que parou de fazer filmes com finais felizes, embora os seus filmes com finais de contos de fada sejam de longe os mais populares. É fato, quem é que não gosta de um livro com final feliz? Mas diferente dessa perspectiva de que histórias com finais felizes são contos infantis e contos para pessoas não inteligentes, infelizmente isso é a conversa de um coração frustrado, eu imagino. Porque, diferente dessa perspectiva desse grupo de pessoas, há uma pessoa extremamente inteligente que escreveu algo diferente disso. O nome dele é J.R. Tolkien. Ele é que fez aquela série de filmes baseado no Senhor dos Anéis. É alguém extremamente competente, escritor, uma pessoa que escreveu algo de maneira muito lúcida, apesar de ser ficção, mas você vê a inteligência de uma pessoa que escreve sobre isso. Mas no livro de Tolkien, chamado A Árvore e a Folha, há a seguinte narrativa a respeito disso. As pessoas sentem que os finais felizes não são escapistas, mas sim, de algum modo, condizentes com a realidade. As pessoas sentem que tais histórias apontam para um tipo de realidade subjacente. À medida que lemos histórias ou assistimos a filmes com finais felizes, somos assegurados de que o mundo está, por certo, repleto de perigos, aflições e tragédias, mas também que, a despeito disso, existe um sentido para as coisas. Existe diferença entre o bem e o mal. E, acima de tudo, haverá uma derrota final do mal e até mesmo uma maneira de escapar da morte. O final feliz, exemplar. O que Tolkien está dizendo é que, apesar de a gente viver uma realidade concreta e, às vezes, dolorosa, isso não nos isenta de pensar em final feliz. Quando a gente vê contos ou filmes que têm este enredo de um final feliz, ele não está dizendo apenas de uma ficção. O que ele diz com uma realidade subjacente é que, na verdade, estes filmes com final feliz
Na verdade, eles estão apenas mostrando algo que é uma expectativa nossa e que evidentemente está aí. Só não enxerga quem não quer. Portanto, isso significa que a história não é um caminhão sem freios, um caminhão desgovernado que por onde passa vai arrastando tudo para o fundo do abismo. Apesar sim dos noticiários, dos jornais mostrarem para nós aí o avanço do mal, a violência urbana, a imoralidade nas famílias, a corrupção nos governos, guerras intermináveis, crescimento de impiedade, de uma religião que deveria produzir paz e não produz, e de um futuro que parece incerto, apesar disso, a história não caminha para um fim trágico. A Bíblia diz exatamente o contrário. Deus não perdeu o controle da história. E o fim será mais glorioso, será mais triunfante e será mais vitorioso do que a gente pode imaginar, porque a Bíblia diz que Jesus voltará gloriosa e triunfantemente como o Rei, colocando todas as coisas no seu devido lugar. E eu quero dizer para você que esse é o enredo da história. O final da história, sim, é um final feliz. E é exatamente isso que o apóstolo João vê nessa sua visão no livro de Apocalipse. A gente sabe que Apocalipse é um livro que fala exatamente sobre esperança, e eu acho que todo crente deveria ler mais Apocalipse, porque ele fala exatamente sobre isso. Apocalipse aponta para o momento culminante de toda a história, da história da humanidade, onde que por um lado existe o juízo de Deus sobre um mundo perseguidor da igreja, do outro lado existe a vitória final de Deus contra essa quadrilha maligna de Satanás, que está presente na história da humanidade, que se juntam para perseguir o Cordeiro e que se juntam para perseguir a sua igreja. O capítulo 19 que nós lemos aqui, ele é como uma ponte entre realidades, onde de um lado, no capítulo 17 e capítulo 18, João vai mostrar a derrota da grande meretriz, a Babilônia, aquela que representa toda a corrupção e todo o colapso nos sistemas que existem para manter o mundo, seja o sistema religioso, seja o sistema político, o sistema econômico. E do outro lado, na metade, no final do capítulo 19 e capítulo 20, você vê aí Deus mostrando para João, Jesus mostrando para João a derrocada final de Satanás, o juízo de Deus sobre tudo isso. E aí você vai para o capítulo 21 e 22, que é o final de Apocalipse, e você vê a transformação do mundo inteiro, o Senhor vindo em glória e transformando todas as coisas. Ou seja, a visão de João sobre o fim de todas as coisas é uma visão cheia de glória, é uma visão cheia de júbilo, é uma visão de vitória. Ou seja, é um final feliz. E é pensando nisso que eu queria meditar com você então nessa hora, tendo isso como pano de fundo e dito tudo isso, o seguinte tema: Jesus voltará como Rei. E a primeira lição que nós tiramos deste texto da Palavra de Deus é que o Rei que voltará já venceu tudo, então se acalme e descanse. Verso 1 e 2 diz: Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Perceba, meu irmão, minha irmã, que o texto começa com uma efusão de louvores a Jesus Cristo. O verso 1 começa assim. E quando os céus se abrem, o que João vê, a visão que João vê, é uma celebração celestial entre os anjos, os remidos do Senhor que já estão ali no céu, porque Deus reina soberanamente. A visão de João mostra uma celebração festiva de casamento, onde há o casamento de Jesus com a sua igreja. Quando os céus se abrem diante de João, ele vê Jesus Cristo, está do verso 11 ao verso 21 que nós não lemos, mas está ali. Ele vê Jesus Cristo vindo vitorioso, vencendo Satanás, vencendo toda a fonte de todo o mal, de todas as maldades. Os judeus, eles tinham uma expectativa muito grande, eles esperavam sim um líder que pudesse vir, um líder prometido há muitos séculos, um líder prometido lá desde o Velho Testamento, e que esse líder seria o Messias, que seria o ungido, que o salvaria dos seus opressores romanos e estabeleceria um novo reino ali em Jerusalém. E como rei,
esse Messias, esse ungido, governaria o mundo com justiça. Mas Jesus sim é rei, mas não rei nesse sentido que os judeus esperavam. E entenda uma coisa, a história tem um final feliz, não porque Jesus vem da linhagem monárquica ou da linhagem política de Davi, mas porque Jesus é o Senhor da história. Jesus não é apenas o rei de Israel, Jesus é o rei da humanidade. O verso 1 mostra esse júbilo celestial acontecendo exatamente porque a grande meretriz, a Babilônia, aquela que perverteu todo o sistema que mantém o mundo, ela é vencida pelo Senhor. Todo esse sistema que é chamado de Babilônia, seja o sistema religioso, seja o sistema político, seja o sistema econômico, sempre pensou que o poder, que a glória pertencia a eles. Não é nada novo, meu querido irmão e minha querida irmã, que a gente vê por aí, a gente sabe que todos os impérios e nações poderosas do mundo pensam que a glória é deles, pensam que o poder é deles, pensam que nada pode destituí-los do seu poder. Mas o texto está dizendo para nós que os poderes do mundo estão caindo. Os poderes do mundo estão se esfacelando. Aquela que corrompia o mundo, ela foi julgada. E quando ela cai, quando Babilônia cai, quando a meretriz cai, vem uma ordem do céu para celebrar a sua derrota. Apocalipse 18, 20 diz assim: alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra elas. No verso 16 e 19 do capítulo 18 ali, existe lamento, existe grito de dores. O texto diz assim: ai da grande cidade, porque em uma só hora ela foi devastada. Todo esse sistema político, religioso, econômico que dominou o mundo, amando e submissa à Babilônia, à meretriz, tudo isso que foi prostituído cai. Tudo isso que foi pervertido cai por terra e clama e grita de dores. Por quê? Porque Deus não deixa impune o pecado e o mal, nem mesmo da igreja, nem mesmo da falsa igreja, porque verdadeiros e justos são os juízos de Deus. O reverendo Hernandes, falando a respeito desta falsa igreja, deste falso sistema religioso, nos diz o seguinte: o falso sistema religioso é condenado porque corrompeu a terra com a sua prostituição. Ela levou as nações a se curvarem diante dos ídolos, ela desviou as pessoas do Deus verdadeiro, ela ensinou falsas doutrinas, ela se esforçou para produzir apóstatas em vez de discípulos de Cristo, mas ela também matou os servos de Deus. A falsa religião sempre se opôs à verdade e perseguiu os arautos da verdade. Ela matou os santos, os profetas, os apóstolos e tantos mártires ao longo da história. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, Deus é santo, Deus é justo, Deus é um ser moral e, portanto, Deus não tem prazer, Deus não se sente à vontade com o pecado, Deus não se sente à vontade com o mal e nem pode deixá-lo impune porque isso vai contra o seu caráter e a sua santidade. A reação de Deus diante da perversão é justa, a ira de Deus é santa e essa ira é severa porque ela vai cair contra o pecado. Entenda uma coisa, quando a gente pensa a respeito de tanta maldade no mundo e parece que Deus está aquém a tudo isso, a Bíblia é muito clara ao mostrar para nós que a ira de Deus ela pode estar reprimida por um certo tempo, mas isso faz parte do propósito de Deus. Mas haverá um dia em que o cálice da ira de Deus transbordará. E quando isso acontecer, será o final absoluto de todos aqueles que conspiraram contra o Cordeiro, que conspiraram contra a Igreja de Jesus Cristo. O verso 3 fala que é uma fumaça que sobe pelos séculos dos séculos. É como uma cidade que está em chamas. E essa fumaça que sobe dessa cidade, ela serve como um testemunho, porque essa fumaça é vista de longe, é vista dos confins do mundo, o mundo inteiro, pelos séculos dos séculos. É uma linguagem figurada, mas para mostrar que é um testemunho para todos, em todos os tempos, que o Deus Todo-Poderoso da terra está no trono e está governando absolutamente. Há penalidades. Deus é bom, Deus é amor, mas Deus é justiça. E por conta da sua justiça, não se esqueça que há penalidades.
Por conta da sua justiça existem castigos. Por conta da sua justiça existe uma condenação final e eterna. Não se engane. Esse Deus que você tem ouvido falar que é só um Deus de amor, esse Deus não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura não é um Deus irado, um Deus zangado, um velho rabugento. Não, não é. Ele sim é um Deus de amor. Mas não se esqueça que no caráter de Deus existe santidade e existe justiça. E quando essa justiça ela é aplicada, o texto diz que todos os seres celestiais, todos os remidos de Deus se prostram e adoram a Deus que está no trono. Meu irmão, minha irmã, Deus sempre reinou. Deus sempre teve o controle de tudo e isso é maravilhoso. A palavra de Deus nos diz em Isaías capítulo 6, o verso 1, a visão que Isaías tem do trono de Deus, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que Isaías quer mostrar? Que pode ser que no trono não exista alguém reinando, mas no trono da história, Deus continua governando. E pode até ser que no trono das nações existem pessoas sentadas ali e podem haver pessoas perversas. Mas jamais se esqueça que Deus continua governando a história no trono do mundo. Mas Ele também continua cuidando da minha vida e da sua vida. Salmo 56, verso 8 fala isso. Ele diz assim: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? O que o salmista quer mostrar é que as nossas lágrimas são contadas por Deus. Deus sabe de tudo isso. É verdade que muitas vezes nós não conseguimos perceber esse governo total e absoluto de Deus na história da humanidade. Mas isso tem um motivo, meu irmão, minha irmã. Você já deve ter ouvido falar sobre as duas realidades, o já e o ainda não. Não é? É fato, isso significa que, embora Deus já reine, Deus continua reinando desde a eternidade. Ele ainda não está reinando no sentido pleno de todas as coisas. Por quê? Porque somente na segunda volta de Cristo é que Ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E é por isso que ainda temos maldade, dores e sofrimento. Mas entenda uma coisa, o fato de a gente sofrer com isso, com essas realidades, ela não pode nos impedir de viver confiantes no cuidado de Deus. Há um texto que você deve conhecer, que é o texto de Marcos capítulo 4, e ali, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, ele narra o momento que os discípulos tomam um barco para passar de uma margem para outra. Jesus manda os discípulos tomarem esse barco para passar para a outra margem. E no meio do caminho uma tempestade toma a vida deles. E a gente vai ver nesse texto que, apesar da experiência deles, aquela tempestade era algo além daquilo que eles estavam acostumados. E aí você vê ali que a gente vê ali medo, a gente vê insegurança. Tipo, violências que chegam de surpresa e tomam de assalto as nossas vidas. E quando essas coisas acontecem, elas revelam sim os nossos temores, as nossas fraquezas. Essa passagem de uma margem indo para outra margem, ela exemplifica a nossa vida. Nós estamos nesse processo, nessa caminhada, saindo de uma margem e indo para outra margem. Mas no meio desse caminho, nós vamos sofrer todo tipo de medos e temores, sim. Mas o que eu e você não podemos nos esquecer é que nesse mesmo texto da palavra de Deus, Jesus evidencia o seu cuidado na vida daqueles homens. Assim como Jesus evidencia o seu cuidado nas nossas vidas enquanto fazemos essa travessia. Sabe, Deus está no controle de tudo. Tudo está sob controle do Senhor. A nossa vida não é um barco à deriva. Os planos perfeitos de Deus, eles estão acontecendo na história. Quer você perceba isso, quer não. É importante a gente entender uma coisa. João está tendo visões aqui, as visões de Apocalipse, elas revelam, em parte, a realidades futuras. Ok? João está vendo a respeito de escatologia, de coisas futuras que aconteceriam. Mas o momento presente de João é de sofrimento. João está em sofrimento. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Viver o presente, viver o momento presente apenas com expectativas futuras, não é nem um pouco alentador. Você saber que o futuro vai ser diferente é bom, mas se você quer alguma coisa para agora, porque é agora que você está sofrendo. Mas entenda uma coisa, as revelações de João não são apenas sobre realidades do futuro,
mas sobre realidades, uma realidade muito mais profunda no presente. E para a gente poder entender um pouco isso, há uma citação do pastor Ricardo Barbosa, e ele faz uma citação de um outro pastor chamado Darrell Johnson. E ele diz assim: João é convocado não apenas para primeiro ver e interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não presente do futuro, mas também, 2, a ver e interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do presente. Em outras palavras, João está sendo chamado aqui para ver além da sua realidade, tanto no futuro, para algo que ainda viria a acontecer, mas para algo que ele não consegue perceber naquele momento, mas que está acontecendo. O que é que João vê naquele momento? João vê desesperança, porque João está preso na ilha de Patmos. João é como se fosse um preso político ali. João, o que é que ele vê? Ele vê morte. Todos os discípulos morreram, seus amigos estão mortos. O que é que João vê? João vê um futuro incerto. O que é que João vê? João vê o mal prevalecendo no seu tempo. Esse é o presente visível de João. Mas o que João deve ver a partir dessa revelação, então? A graça de tudo isso é exatamente mostrar para João que o governo de Cristo é mais real, é mais poderoso, é mais efetivo, é mais presente, é mais soberano do que qualquer governo, do que qualquer força, do que qualquer poder diabólico deste mundo que esteja atuando, inclusive, no seu tempo presente. É isso que João é chamado a ver. E eu pergunto a você uma coisa, meu irmão e minha irmã. O que é que você está vendo? O que é que você está vendo no seu tempo, nos seus dias? Mas uma segunda pergunta precisa seguir essa. O que é que você deve ver? Você não deve ficar preso apenas a essa realidade visível que você está vendo. Você é chamado por Deus para ir além, para ter uma visão além dessa realidade que é aparente a nós, dessa realidade subjacente, como disse o Tolkien naquela ilustração lá do começo. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz que os sofrimentos, momentos do presente, os sofrimentos leves e momentâneos de hoje, produzem para nós eterno peso de glória. Ele diz assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Portanto, essa é a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica de que existe a certeza do governo absoluto de Deus. Existe a perspectiva bíblica de que Jesus voltará como rei, de que Jesus, o rei, voltará, mas ele já venceu tudo. E porque já venceu tudo, então nós somos chamados a se acalmar, a não desanimar e a descansar no Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pela mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. E quando a gente olha para isso, olha para um futuro onde Deus venceu todas as coisas, nós podemos viver o momento presente, acalentando essa certeza de que Deus não age apenas no futuro, mas Deus também age no presente. E isso nos leva a ter uma postura diferente para encarar a vida. Mas também nos leva ao segundo e último ponto desta mensagem, que diz que o rei que voltará governa hoje. Então, confie e caminhe. Versos 6 ao 8 diz assim: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiças dos santos. Olha para você ver o que o texto está dizendo. Enquanto a meretriz, a falsa igreja é julgada, a igreja verdadeira aqui, os crentes em Cristo Jesus, a noiva do Cordeiro, ela é honrada. É isso que o texto está dizendo. A visão de João aqui é sobre um fato que vai acontecer no futuro, ok? Isso nós já entendemos. Mas enquanto isso não acontece, como é que a gente precisa viver?
Como é que a igreja de Cristo precisa viver? A igreja, a noiva, o povo de Deus, aqui representado exatamente por essa noiva colocada aqui. E, portanto, então, enquanto isso não acontece, essa igreja entra no processo de preparação para se encontrar com o seu noivo, com Jesus Cristo. E para a gente entender isso, a gente precisa entender os estágios do casamento na cultura hebraica. E eu queria colocar para você aí, para você dar uma olhada. O casamento na cultura hebraica tem 4 estágios. O primeiro estágio é o noivado, ou aquilo que a Bíblia chama de o desposar, né? Quando fulano é desposado de fulano, né? A ideia aqui é de um compromisso público e documental, né? Que o noivo e a noiva assumem diante dos pais e diante dos convidados. E esse compromisso ele só podia ser rompido pelo divórcio. Perceba, não existe essa cultura, na cultura hebraica não existe a cultura do namoro, igual nós temos aqui. Essa ideia de namoro é a ideia moderna, não faz parte dessa cultura hebraica. Então esse é o primeiro estágio, o estágio do noivado. E aí eles vão para o segundo estágio. O segundo estágio é chamado de intervalo. É que depois de assumido então esse noivado, cada um vai para a sua casa. A noiva para a casa dos pais, o noivo para a casa dos seus pais, e eles começam então a se preparar para as bodas. Nesse período, a noiva ela está ataviada, ela se atavia, ela se prepara para o dia de se encontrar com o seu noivo. O noivo, enquanto espera, ele trabalha porque ele tem que pagar um dote para a família da noiva. Ele tem que pagar um dote para o pai da noiva. E aí então, depois que esse tempo de intervalo, depois que ele paga esse dote e passa o tempo do intervalo, então acontece o terceiro estágio, que é a procissão, onde no ambiente festivo o noivo sai da sua casa com seus amigos em festa e caminha até a casa da noiva para poder chegar na casa da noiva e ela estar pronta. E quando ele chega à casa da noiva e a noiva está pronta, então ele toma a noiva e eles fazem o caminho de volta agora para a casa do noivo. E é o quarto estágio, que são as bodas. E aí o noivo e os seus amigos pegam a noiva e faz a procissão inversa agora para a casa do noivo, cheio de festa, cheio de alegria, e ali eles vão constituir o seu novo lar. E ali há festa. E as bodas que demoram ali entre 7 e 14 dias, e é ali que se consuma, então, o ato sexual e se consuma o casamento. Veja, essa é a realidade do texto que João está dizendo para nós. Essa é a realidade do que Deus fez na eternidade, a nossa vida e a vida da igreja. Veja para você ver como que essa realidade do casamento da cultura hebraica, ela se encaixa perfeitamente com aquilo que nós estamos vivendo. Então, o primeiro estágio é o noivado. Não é? Deus escolheu um povo. Deus elegeu um povo, Deus assumiu um compromisso com este povo, com essa igreja, com essa noiva. É isso que Deus fez na eternidade. E aí então, na eternidade, Deus definiu todas essas coisas e a gente então tem o segundo estágio, que é o período do intervalo. Nós vivemos agora esse período do intervalo, onde o noivo, que é Jesus Cristo, ele pagou o dote ao pai da noiva. Jesus pagou o dote a Deus por causa da sua igreja. Jesus morreu na cruz, Jesus derramou o seu precioso sangue pela noiva. E a noiva, nesse intervalo agora, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, ela está se preparando para esperar o noivo, desejosa por esse dia. E aí então nós entramos no terceiro estágio, que é a procissão até a casa da noiva. E é isso que o final de Apocalipse está mostrando para nós. Os céus vão se abrir, é isso que o texto está dizendo para nós. Os céus vão se abrir e o noivo, com um cortejo glorioso, ao som de uma música celestial, ao canglor da trombeta de Deus, descerá sobre os céus cheio de glória para buscar a sua noiva. E aí então nós entramos no quarto estágio, que são as bodas, onde a noiva, que é a Santa Igreja, vai para as bodas com o noivo. Mas agora essas bodas não vão durar apenas 7 dias ou 14 dias. Essas bodas vão durar por toda a eternidade. Esse encontro é o clímax da relação entre Cristo e a sua igreja, a sua noiva que Ele amou desde a eternidade. Esse é o dia glorioso que nós esperamos. E é isso que nós vivemos agora. Nós vivemos esse tempo de intervalo. E enquanto nós aguardamos a volta do noivo de Jesus Cristo, nós nos preparamos para nos encontrar com Ele nesse maravilhoso e glorioso dia.
Veja como é diferente. A meretriz, ela tem vestes manchadas de prostituição e de violência. Mas as vestes da noiva do Cordeiro são o mais limpo, o mais puro e o mais fino dos linhos. E estes atos de justiça que essa noiva tem, que o texto diz, não é deles, mas é por aquilo que o noivo fez. Pelo dote do noivo, o noivo justificou essa noiva, o noivo purificou essa noiva e, portanto, ela é uma igreja pura agora e sem mácula. Mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, enquanto nós aguardamos a volta do Senhor, porque Jesus voltará, o Rei voltará. Portanto, nós sabemos que Ele governa hoje, nós sabemos que Ele cuida da história hoje, e, portanto, nós vamos confiar nisso e caminhar. E como é que essa noiva caminha enquanto espera o seu noivo? Essa espera não pode ser, ela não pode ser passiva, mas essa espera tem que ser ativa, essa espera tem que ser intencional, essa espera tem que ser santa. Portanto, enquanto a igreja espera, ela precisa de basicamente algumas coisas. Primeiro, ela precisa viver firmada nessa promessa. O que nos mantém nesse intervalo da volta de Cristo, o que nos mantém fiéis, é a promessa, porque o dote já foi pago. Portanto, Ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Enquanto ela aguarda, ela se santifica. E enquanto ela se santifica, ela não se mistura com as perversões e as corrupções desse mundo. É assim que você precisa viver, é assim que eu preciso viver. Enquanto essa igreja espera, ela abençoa a sociedade. E ela abençoa a sociedade através de crentes íntegros, de crentes que vivem os valores do reino de Deus nessa sociedade, de crentes que vivem aquela realidade que Jesus diz que nós deveremos ser sal da terra e luz do mundo. Nós vivemos assim enquanto Cristo não vem, enquanto o noivo não vem buscar a sua noiva. E essa igreja, enquanto espera, ela ativamente anuncia o Evangelho de Cristo. Nós precisamos entender uma coisa, o anúncio desse Evangelho não é um convite. A igreja não está convidando ninguém. A igreja está anunciando que o Rei Jesus voltará para consumar todas as coisas e julgar o mundo. E aqueles que se renderem ao senhorio deste Rei vão participar do banquete, vão participar das bodas do Cordeiro, mas aqueles que não se submeterem, não aceitarem o senhorio desse Rei que voltará absoluto, estes vão sofrer todas as consequências, toda a ira do Cordeiro, como a meretriz, como a besta, como a falsa religião, como o anticristo e como o próprio diabo. As expectativas do futuro devem moldar a maneira como nós enxergamos e nos relacionamos com as realidades do presente. A gente precisa entender uma coisa, existe um profundo amor do noivo pela noiva. Existe um profundo amor de Deus pela sua igreja. Existe um amor em grau imensurável. Esse é o maior casamento do universo, onde diz que todas as nações, tribos, línguas, povos e nação são convidadas para ver o esplendor da noiva. Ela é bela, ela é esplendorosa, ela se casa com a pessoa mais importante do universo. O amor de Deus por essa igreja é tão grande que ela é representada em Isaías capítulo 62, verso 1 a 5, e diz assim a palavra de Deus: Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha delícia, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Diante de tudo isso, meu irmão e minha irmã, o que o texto nos mostra? O texto nos mostra uma única atitude, uma resolução. E a resolução é adorar a Deus. Adore a Deus diante disso. E adorar a Deus é reconhecer que Deus veio como homem, que morreu como cordeiro,
que ressuscitou como leão e que voltará como rei. Adorar é entender que o mundo está sob o governo soberano de Deus e nada vai escapar disso. Adorar é se submeter ao senhorio deste Rei exaltado. Adorar é confiar nossas vidas nas mãos de Jesus e descansar. Adorar é crer nele e continuar caminhando na história, sabendo que tudo caminha para um final glorioso. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é Rei e vai voltar gloriosamente. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo quis dizer em Filipenses capítulo 2, do verso 9 em diante, quando ele diz assim: por isso também Deus o exaltou, a Jesus Cristo, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Paulo está dizendo? Está dizendo que quando o Rei voltar e ser exaltado diante de todo o mundo criado, inclusive daqueles que já morreram, ressuscitarão e verão isso. Ele diz que todo joelho, todo, não é só dos crentes, não é só daqueles que amam o Senhor, mas inclusive daqueles que rejeitaram o senhorio de Cristo para viver na sua própria ganância de vida, na sua própria vida mesquinha e egoísta. Inclusive estes se dobrarão de joelhos e declararão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas aí já é tarde. Portanto, eu queria concluir esta mensagem voltando ao início. No início, nós começamos o sermão falando sobre finais felizes. Final feliz não é historinha, não é conto infantil. E eu quero terminar essa mensagem usando uma ficção e uma história real. Uma ficção que exemplifica, que representa a história real. E essa ficção é um escrito de C.S. Lewis, que ao terminar as Crônicas de Nárnia, no livro A Última Batalha, ele faz a seguinte narrativa no livro. E à medida que ele falava, já não lhes parecia mais um leão. Lembre-se que nas Crônicas de Nárnia, Aslan, o leão, representa Jesus. E as coisas que começaram a acontecer a partir daquele momento eram tão lindas e grandiosas que não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias e podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para nós quem? Para aquelas pessoas do mundo de Nárnia, ok? E a narrativa continua. Para eles, aqueles que voltaram para o mundo normal, para eles, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia havia sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu. A história que continua eternamente, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Lewis, ele está fazendo apenas uma releitura da história real e final que diz, em Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 7, que diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Jesus voltará. Voltará como rei. O rei que voltará já venceu tudo. Portanto, se acalme e descanse nisso. O rei que venceu voltará.
Ele governa hoje. Então confie e continue a sua caminhada cristã, firmado nessas promessas e crendo que tudo terá um final feliz. Jesus voltará como Rei. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nessa hora? Ó Deus, que história gloriosa, que história maravilhosa. É verdade que, ao olharmos assim, parece um conto, parece uma história infantil, mas não é. Ela é sim uma história para as crianças. Ela é sim uma história para jovens, adolescentes, para homens e mulheres de meia idade. Ela é sim uma bela história para anciãos. A história de que tudo termina bem. A história de que, apesar de nós olharmos para a nossa realidade e não vermos coisas tão boas, Deus está por trás disso tudo, cuidando, governando, sustentando, mantendo o controle, o equilíbrio de todas as coisas. Sabendo que Deus é justo, Deus não é um ser injusto, um homem injusto. Deus é santo, mas Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é justiça. E, portanto, nós precisamos descansar na certeza de que o noivo já pagou o dote pela noiva, já pagou o preço na cruz do Calvário, e é questão de tempo para que ele volte e receba a noiva consigo, para que vivam eternamente nas bodas do Cordeiro. E quando o Senhor voltar, Ele colocará todas as coisas nos seus devidos lugares, Ele exterminará o mal e a maldade, Ele exterminará toda a fonte de injustiça e de maldade sobre a face da terra. Tudo isso será exterminado. E a gente vai viver um novo tempo, um tempo eterno, glorioso. Ó Deus, em nome de Jesus, traz sobre a vida destes que me ouvem nessa hora, sobre a minha vida, ó Deus, um ânimo renovado. A partir desta verdade, não é uma história qualquer, é a verdade. O Evangelho se encerra com vitória. O Evangelho de Jesus Cristo aponta a vitória do Cordeiro, a vitória do povo de Deus, a vitória do Senhor Jesus. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Senhor, porque nós vivemos a partir de uma rica esperança. Não uma esperança apenas que se adia para a eternidade, mas uma esperança que hoje já se faz presente em nós e que nos ajuda a caminhar, mesmo em meio a essa travessia difícil de uma margem à outra. Mesmo que temos que passar por essa travessia do vale da sombra da morte, o Cordeiro de Deus está conosco, o bom pastor caminha conosco. Renova a nossa fé, renova o ânimo, renova a esperança do Teu povo, ó Deus. E que nós possamos caminhar como igreja, como noiva, se preparando, se santificando, se resguardando para o Senhor de toda a glória. Assim nós oramos, louvando o Teu nome e bendizendo ao Senhor, porque a Tua história não é uma ficção, a Tua história é a realidade para as nossas vidas. Oramos, entregando as nossas vidas diante do Senhor. Assim o fazemos em nome de Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e a sua família.